Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a Nayane, sou a professora que vai continuar com vocês hoje a respeito do tema de acidentes de trabalho em ambientes insalubres e perigosos, na nossa disciplina de segurança do trabalho, do nosso curso de especialização técnica em enfermagem do trabalho Senac Goiás. Inicialmente, a gente precisa rever alguns conceitos relacionados à insalubridade e periculosidade. Quando eu falo de insalubridade, insalubre é tudo aquilo que vai contra, que oferece dano, que prejudica a minha saúde. Trazendo para o contexto de saúde do trabalho, trabalho insalubre é todo aquele trabalho realizado em ambientes e em condições que expõem o trabalhador a agentes nocivos à saúde, seja por natureza, intensidade ou tempo de exposição acima do limite tolerado. Quando eu penso em periculosidade, eu penso em perigo, em trabalho perigoso. É aquele trabalho realizado com atividades ou operações perigosas, que oferecem de natureza ou de métodos de trabalho que impliquem no contato direto com inflamáveis ou explosivos, em condições de risco acentuado. Ou seja, é aquele trabalho que me oferece condições perigosas. A gente vai ver mais à frente que na norma regulamentadora 16, a NR 16, ela trata muito bem a respeito de todas as atividades perigosas e fala muito a respeito também de atividades que oferecem risco relacionado ao roubo. Também está relacionado aqui, a gente vai descrever um pouquinho mais à frente a respeito dessas atividades. Aquele que caracteriza um ambiente insalubre ou um ambiente perigoso é o Ministério do Trabalho, através das suas diretorias regionais de trabalho. Eu trouxe para vocês uma charge para a gente entender um pouquinho do contexto que é a segurança do trabalho. O que vale para o município tem que valer para a sogra. A mulher pergunta para o marido: por que não deixasse a minha mãe entrar? A sogra está lá de fora. Ele responde: estava sem passaporte de vacinação. Por quê? Lembrando do título, o que vale para o município vale dentro de casa. Regras são regras e elas devem ser seguidas em qualquer ambiente. Trazendo isso para o nosso estudo, a segurança do trabalho ela envolve muito isso. Existem muitas regras, muitas normas que precisam e devem ser seguidas por todos, independente da posição ou função. Todos os trabalhadores relacionados em algum ambiente que ofereça risco, que seja insalubre ou que ofereça perigo, devem seguir as normas adequadamente. Eu trouxe para vocês também uma etiquetinha de 30%. 30% equivale ao valor de adicional de periculosidade pago para aqueles colaboradores que exercem função de trabalho perigoso. Esses 30% são calculados com base no salário do empregado. Então, o salário base, sem adicionais, sem premiações, ele é calculado 30% em cima desse valor. Quando a gente fala de insalubridade, a gente já entende que a insalubridade ela é repassada de acordo com o grau de exposição a esses agentes nocivos, que pode ser grau mínimo, onde o empregado recebe um adicional de insalubridade de 10%, grau médio 20% e grau máximo de 40%. Ali atrás a gente falou que a insalubridade, ela existe um limite de tolerância desse agente nocivo para a saúde. E esse limite de tolerância é uma concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada à natureza e o tempo de exposição a esse agente, que não vai causar dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral, ou seja, é a concentração e intensidade máxima ou mínima que pode ser tolerada a ponto que não cause dano. Quando a gente pensa em insalubridade, a gente entende que é algo que talvez não vai trazer um dano pontual, um dano imediato,
Mas a insalubridade é muito bem ilustrada por essa figura que eu trouxe para vocês, onde a gente tem provavelmente um trabalhador aí de mineração, tem seu pulmão sendo prejudicado, e em contrapartida o empregador está oferecendo um valor para pagar um pouco daquela saúde, daquela debilidade da saúde que ele está perdendo e da debilidade que ele está adquirindo, exercendo aquela função. Então, a insalubridade, ela precisa de ser levado em consideração esses limites, né? Precisa de ser observado o limite, por isso a brincadeirinha de quem tem limite é município, não somente. A insalubridade, ela também tem o limite de tolerância e ela é sempre avaliada, porque, por exemplo, um adicional de insalubridade, ele é aplicável, mas ele pode ser alterado e pode também ser retirado. Se o meu trabalhador está exposto ali a uma condição de trabalho onde o empregador consegue amenizar oferecendo EPIs, mudando condições do ambiente, talvez essa insalubridade, esse ambiente insalubre, ela diminui. Essa insalubridade fica menor. Então o grau vai ser menor. Por isso que a gente tem alguns ajustes e pode parar de receber a insalubridade. A insalubridade e a periculosidade, elas têm base legal. Todas elas são consolidadas pela CLT. Então, tudo que é norma relacionada à, à segurança do trabalho, do trabalhador, a gente tem todas as bases legais e a gente vai tratar aqui. Quando eu falo de insalubridade, eu devo pensar logo da NR30, da NR15. E quando eu penso em periculosidade, eu devo pensar logo em NR16. E a gente vai tratar mais à frente. Dentro desse contexto, a gente tem o acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele é caracterizado como um evento que ocorre dentro ou durante o trabalho, o desempenho das atividades desse colaborador, seja causando uma lesão, uma perturbação funcional ou até mesmo o óbito. Então, para a gente compreender acidente de trabalho, é um evento que pode causar lesão, perturbação funcional ou óbito durante a execução das atividades laborais. A gente tem alguns exemplos aqui: a queda, queimadura, cortes, contaminações. Tudo isso são exemplos de acidentes de trabalho. Eles são classificados como acidentes típicos, por exemplo, é aquele que é um acidente imprevisto, que aconteceu durante a atividade laboral. Envolve geralmente quedas, queimaduras, cortes e choques. Está muito relacionado ao local. A gente tem acidente de trajeto, que é aquele acidente que acontece no percurso da residência até o trabalho e vice-versa. Tem também acidente tem as doenças ocupacionais. Essas doenças ocupacionais também estão relacionadas à insalubridade. Eu trouxe um pouquinho da estimativa para vocês a respeito da quantidade da incidência de acidentes de trabalho que a gente tem no Brasil. Trouxe dados de 2012 a 2019 e também de 2021. A gente consegue verificar que o principal setor da economia atingido por mais acidentes de trabalho, em primeiro lugar, é o atendimento hospitalar. Então, a economia, atividades econômicas relacionadas ao atendimento hospitalar é o que mais se acidenta. Seguido pelo comércio varejista, administração pública. Quando de um ano para o outro pode mudar, né, de um levantamento para o outro. Mas a gente teve um grande salto desses acidentes de trabalho relacionado à atividade hospitalar no período da pandemia. E após a pandemia, a gente viu que o acidente de trabalho caiu bastante em relação a um levantamento feito em 10 anos no Brasil.
Voltando a falar sobre os tipos de acidente, a gente tem a classificação do acidente típico, que é aquele que acontece no local de trabalho ou até mesmo no arredor desse local de trabalho, mas desde que seja durante o expediente do colaborador. Eles costumam acontecer em decorrência de imprudência, negligência ou até mesmo por causas naturais, como deslizamentos, enchentes e raios que podem acontecer. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Quedas, coisas que acontecem durante o momento de atividade laboral. O acidente atípico é aquele acidente que ele pode ser um exemplo, a repetição de atividade de trabalho ou doença, ou seja, o LER, né? É considerado um acidente atípico. As doenças ocupacionais, elas incluem doenças como doenças do trato respiratório, dermatites, perda auditiva por ruído, né? Então, o tempo de exposição, como eu falei para vocês, é o que vai fazer a diferença, porque não é um dano imediato. Ele está mais relacionado a um desenvolvimento, um agravamento que vai acontecendo ao longo do tempo. Ato de agressão ou sabotagem, contaminação acidental durante o trabalho ou acidentes durante o período destinado à alimentação e descanso também são considerados acidentes de trabalho e atípicos, porque todos são durante a atividade laboral. Por mais que o colaborador esteja ali no repouso e pode ter acontecido alguma coisa, é considerado um acidente atípico. O acidente de trajeto, que nem eu falei para vocês, ele vai ser considerado independente do meio de locomoção que esse colaborador tenha. E existem algumas causas. Atos inseguros, por exemplo, um ato inseguro de um colaborador, um motorista, que após o almoço foi sair para movimentar, mudar o carro de som, tirar do sol e colocar na sombra, e não colocou o cinto de segurança, e por alguma eventualidade aconteceu um acidente, foi um ato inseguro. Condições de trabalho inadequadas. Às vezes o empregador não oferece todas as condições, né, necessárias para a segurança, para a promoção de segurança do trabalhador. Movimentos repetitivos, porque a gente deve pensar em todos os tipos de agravos, né, de acidentes de trabalho envolvidos. Jornada de trabalho estressante também é um fator de risco, né, para o desenvolvimento de um acidente de trabalho. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. É muito importante a gente estabelecer um nexo causal entre a doença e a atividade que o colaborador executa ou talvez uma atividade que ele já executou anteriormente. Como fazer esse levantamento, essa relação, é o ponto de partida para a gente conseguir diagnosticar e tratar corretamente um colaborador. É através disso que a gente consegue identificar e controlar os fatores de risco para a saúde presente no ambiente e também nas condições de trabalho onde o colaborador está exposto. É a partir daí que a gente consegue diagnosticar e tratar e prevenir novos danos, ou novas lesões ou doenças provocadas por aquele trabalho, seja no indivíduo ou seja no coletivo de trabalhadores. É uma condição básica para a gente implementar ações de promoção de saúde do trabalhador. A gente tem algumas consequências que podem vir através do acidente de trabalho. Como, por exemplo, as consequências para o empregador é que, primeiramente, quando tem um acidente de trabalho, já tem que ser feito logo o CAT, que tem até um dia para ser feito. Essas consequências podem causar danos diretos e indiretos para a empresa, para o empregador, como, por exemplo, danos aos equipamentos, atraso na produção de algum insumo, né, de algum produto realizado ali na indústria. A cultura da empresa entre os colaboradores fica fragilizada, a cultura fora da empresa também, porque ninguém gostaria de trabalhar, por exemplo, num hospital onde acontecem muitos acidentes de trabalho, e nem clientes gostariam de ir em um ambiente onde tem muita notícia, né, de muitos acidentes de trabalho, não passa credibilidade. Então, tudo isso daí pode gerar consequências, pode gerar multas no acidente de trabalho, multas relacionadas a danos morais, danos materiais que o colaborador tenha passado,
pagamento de benefícios e indenizações, a reabilitação e a reintegração desse funcionário na atividade dele, porque até isso acontecer, existe tempo, existe desdobramento, né, de outros funcionários, remanejamento, então tudo isso deve ser considerado. Para o empregado, ele passa por diversas situações. Ele pode acontecer de ter danos temporários, danos permanentes e também o óbito. Dentre essas condições, ele pode ser submetido a tratamentos demorados, tratamentos médicos onerosos, desgastantes tanto físico quanto psicologicamente. O auxílio que ele passa a receber pode até não ser o suficiente, porque geralmente é menor do que o valor, a remuneração que o colaborador recebia antes. Então, acontece um desajuste, né, negativo na condição financeira do colaborador. Ele pode ter mais gastos com medicamentos, a família dele pode ser prejudicada, porque, por exemplo, às vezes ele precisa de um cuidado da mulher que passa a ter que cuidar, que talvez trabalhava fora, aí precisa de alguém para poder ajudar, olhar em casa, então são mais gastos e tudo isso gera um esgotamento emocional. A gente tem algumas medidas de segurança importantes para serem adotadas para promover a segurança no ambiente de trabalho. É imprescindível a identificação dos perigos, avaliação dos riscos ocupacionais, controlar esses riscos, analisar os acidentes e as doenças de trabalho relacionadas àquela função, àquele local, e fazer o levantamento constante, fazer essa avaliação constante. A gente também tem fornecer equipamentos de proteção individual e coletivos, promover o uso deles, promover treinamentos de capacitação da equipe. A gente precisa de ter uma CIPA, né, que é uma comissão que faz a prevenção desses acidentes ativa, bem instituída, ter autonomia e envolvimento, ter seguimento e observância e o cumprimento das normas de segurança para evitar todo tipo de acidente de trabalho. Então, a observância e o cumprimento das normas de segurança são imprescindíveis. E a gente tem algumas intervenções necessárias no momento. Primeira coisa, aconteceu um acidente de trabalho, os primeiros socorros devem ser realizados imediatamente. Se for necessário, acionar o serviço de emergência. Em segundo, o supervisor ou empregado do empregado deve ser acionado. Deve ser contado tudo o que aconteceu, com os mínimos detalhes, desde hora, data, local, as causas prováveis, as lesões sofridas. Depois, deve ser preenchido o CAT. É um documento oficial que deve ser preenchido e enviado à Previdência Social. Geralmente, ele deve ser feito pelo médico ou até mesmo pode ser feito pelo trabalhador. E, posteriormente, o atendimento médico adequado e humanizado para tratar as lesões e receber o tratamento necessário. A gente tem a NR15, que trata sobre as atividades e operações insalubres, e ela tem nos seus anexos a descrição e discriminação de todos os agentes que podem ser considerados nocivos à saúde, e bem como os limites de tolerância mencionados. Então, nessa NR15, a gente tem bem discriminado todinho as atividades. Eu trouxe aqui para vocês de laranja, é tudo aquilo que é limite. Limite para ter de tolerância para ser considerado uma atividade insalubre. Tudo que está de vermelho aqui, basta ter num ambiente que é considerado ambiente insalubre, tá? Na NR16, a gente trata de atividades e operações perigosas. Ela também é uma norma regulamentadora curtinha, mas ela possui vários anexos e eles trazem certinho e bem especificado o que é atividade perigosa. Então, posteriormente, nas próximas aulas, a gente vai tratar de cada uma dessas NRs mais esmiuçada, tá? Aqui eu trouxe para vocês um pouquinho desses anexos. Trouxe para vocês que a atividade de radiação ionizante e substâncias radioativas, elas também são englobadas aqui. Todos estão envolvidos e devem estar envolvidos na segurança do trabalho. Atividade de retenção, abro para todo mundo participar. Essas são as minhas referências. Obrigada.